Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kleber. Eu sou aluno de pós-graduação do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a utilização de jogos e materiais manipuláveis no ensino e aprendizagem de matemática. Durante as minhas pesquisas, eu ouvi uma frase muito forte que diz que o jogo para a criança é tão importante quanto comer. No entanto, não basta só a gente colocar o jogo para a criança jogar na sala de aula e não ter uma finalidade, um objetivo, que seria o objetivo pedagógico, certo? Porque se você colocar o jogo para ele, ele vai se jogar, vai se divertir, que é um dos objetivos do jogo, porque o jogo é uma atividade lúdica que tem que trazer prazer, satisfação, divertimento. No entanto, se o professor não tiver colocado um objetivo, ele não vai conseguir alcançar o que é mais importante do jogo na sala de aula, que é o ensino-aprendizagem. Claro que se divertir é importante também para o aluno, porque com certeza não deve ter melhor forma de aprender que se divertindo, que brincando. Para isso, eu fiz algumas pesquisas, sobre jogos na internet, e descobri um jogo muito interessante, feito pelo material pedagógico, pela MMP, Materiais Pedagógicos. Desculpa, esse jogo foi feito pela MMP, Materiais Pedagógicos. É um jogo que é análogo a um jogo de dominó tradicional. Esse jogo chama-se dominó trigonométrico. Ele é utilizado para quê? Para ensinar trigonometria de um conteúdo de matemática e também, na realidade, não só ensinar, mas criar conceitos matemáticos de geometria na parte de trigonometria, certo? Os conceitos matemáticos de trigonometria que a gente pode conseguir com esse jogo passar para o aluno, que ele possa absorver, criar ângulo, noção de ângulo, noção de circunferência, noção de medida de circunferência em graus e em radiando, noção de triângulo, não só de ângulo, não só de noção de seno, cosseno, tangente, mas também isso tudo dentro do triângulo e do círculo, Então, esse jogo eu encontrei o que me fez se interessar por esse jogo? Porque o jogo tem que fazer parte da cultura do aluno para ele ter um certo resultado positivo, para que o aluno se interesse por ele, É o ideal que ele faça parte daquela cultura. E quando eu era criança pequena lá em Piabetá, vocês não sabem onde é Piabetá, eu também não sabia onde era Capivari, Agora sei. Piabetá é um distrito de Magé localizado no estado do Rio de Janeiro. Ele é bem próximo de Petrópolis, Teresópolis. Mas, enfim, quando eu era criança lá em Piabetá, os adultos tinham o hábito, a cultura, a gente fala mania, mas é o hábito, a cultura de jogar carteado, dominó e dado, Mas era mais comum o carteado e o dado, Mais comum o carteado e o dominó, certo? Eles se reuniam no final de semana, quando voltavam do trabalho no transporte público, para jogar carteado e dominó para passar o tempo, porque era um distrito muito longe do centro do Rio, onde era o centro, onde era a área comercial, industrial. Então, a viagem era longa e eles utilizavam o carteado, o dominó e o dado para poder passar o tempo. E essa extensão ia para o final de semana, virava um hábito, Enfim, o que acontece? Só que os adultos podiam jogar, as crianças não. Por quê? Como alguns transformavam usavam esses jogos para ganhar dinheiro, faziam jogos de apostas, esse tipo de jogos lá acabou sendo meio marginalizado, Então as mães não gostavam que as crianças, os filhos pequenos, até seus 15, 16, 17 anos, jogassem para não criar o vício do jogo. Tinha muita gente que tinha vício do jogo, até para ser certo, tem gente que morria em roda de jogo final de semana, Porque o jogo era de aposta, às vezes era de aposta, então as pessoas acabavam perdendo dinheiro e até perdia a vida por causa do jogo. Então as mães não gostavam que os filhos, as crianças
criassem esse hábito, que se apropriassem dessa cultura por ter uma visão negativa dela. Mas, no final, muitos pais até ensinavam os filhos, principalmente os homens. As mulheres não, mas quase nunca as mulheres, né? As mulheres não. Mas ensinava os homens a jogar, até porque quando a patroa estava meio bolada com ele, ele pegava o filho ali, vamos jogar aqui em casa para não dar problema. Mas tinha que jogar, certo? Então esse jogo de dominó me lembrou a minha infância, né? Aí, o que acontece? Como usar o dominó para trazer ludicidade dentro da sala de aula? Eu encontrei esse dominó trigonométrico. É um jogo muito simples, muito parecido com o dominó tradicional. A única diferença é que ele tem as únicas diferenças que ele tem mais peças, ele tem o dobro do número de peças e vem não vem a numeração de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vem com descrições de seno e cosseno do ciclo trigonométrico. Beleza. Só que durante a minha pesquisa eu pensei o seguinte: se você pega o dominó trigonométrico, o trigominó, como ele é chamado, leva para o aluno e ele não tem nenhum conceito, nenhuma ideia de ângulo, de seno, de cosseno, de tangente, de triângulo, de ciclo trigonométrico, vai ficar muito difícil o desenvolvimento do jogo, porque na hora que cair a primeira peça, né, por exemplo, caiu a peça seno de menos 270 e, de um lado, seno de menos 270 e raiz de 3 sobre 2. Então, ele tem que achar qual o seno de menos 270 e tem que achar qual seno equivale, qual ângulo equivale ao raiz de 2 sobre 3, sobre 2, que seria o seno ou o cosseno. E o jogo ia ficar meio complicado. E com certeza as crianças, quando começarem a não saber achar esse valor, não ter memorizado esse valor, e a ideia é criar um conceito e não pegar um conceito pronto, eu procurei também, pesquisei qual seria algum material que eu pudesse atrelar a esse jogo que fosse facilitar, que fosse motivar, que fosse somar para que eles, né, aprendessem. E eu encontrei esse jogo, esse material manipulável chamado prancha trigonométrica. Essa prancha trigonométrica, né, também é da MMP Materiais Pedagógicos. Eu achei ela muito 10, porque além dela auxiliar no jogo, ela pode ajudar você ampliar o conceito dos alunos, né? Nessa prancha, vocês podem ver aqui, né? Vou chegar um pouquinho mais perto. Nessa prancha, você tem o ciclo trigonométrico, ele vai de 0 a 360, então, ciclo, já vai dando a ideia para o aluno de ciclo trigonométrico, já vai dando a ideia das divisões do ciclo. Você pode pegar um transferidor também, eu não sei se eu tenho ele aqui, pode pegar o transferidor, colocar no ciclo e ver, porque às vezes a criança pega um transferidor e ele não tem nem noção de onde que veio, para que serve, qual a finalidade. Você vê que o transferidor é metade de um ciclo trigonométrico, né? Então ele vai ver a divisão do ciclo em graus, ver a divisão do ciclo em radiano, né? E ele consegue também, aqui ele vai conseguir achar os valores do seno, cosseno e, embora não tenha no jogo, da tangente que você pode ampliar. Então você está criando um conceito, ampliando e aumentando, indo um pouquinho além do conceito que você queria dar. Então, por exemplo, você tem aqui o seno, pode ser o ângulo de 30 graus, né? Ângulo de 30 graus. E aqui, ele tem uma pequena descrição falando ângulo e ângulo 180 mais esse ângulo. Ângulo x 180 mais x, que é o oposto, né? Então, vamos para a ideia básica. Quero achar o seno de 30. Vamos dizer que ele pegou aqui, tem aqui a pedrinha, seno de 30 e 1.
De um lado seno de 30, do outro lado 1, né? Ele vai procurar seno de 30, ele vai girar aqui, vai botar a setinha no 30, vai procurar o arco e o seno de 30 vai ser meio, já vem dizendo. Cosseno de 30, ele vai para o lado oposto do arco, raiz de 3 sobre 2. Então, com esse material manipulável, ele consegue achar o valor que ele está procurando e verificar se na mão dele tem a pedra a gente chama de pedra, né, no dominó, no trigominó também, ele vai ver se ele tem essa pedra. Se ele não tiver essa pedra e tiver pedra sobrando, como no dominó, ele compra, senão ele passa a vez para outro jogador. Com isso, outro jogador provavelmente já viu o valor e vai ver se tem essa pedra. E aí o jogo continua, como no dominó, até todos, o primeiro, bater a sua última pedra. Como tem vários ângulos, já ali tem ângulo de 60, ângulo de 90, que são os ângulos notáveis, eles também vão trabalhar com ângulos que não são notáveis, ângulo de 120, ângulo de, se tivesse ângulo de 70, a pedra com 70 ele tem. E também o que acontece? Se mesmo que não tenha essa pedra, o professor pode ampliar esse conhecimento para outros ângulos. Outra coisa importante, na prancha trigonométrica, que é um material manipulável, que auxilia o dominó trigonométrico, o trigominó, é que você pode ter a noção de ângulo zero, né, 180, 90 a 270, e ver que o seno e o cosseno sempre varia num valor de 1 e menos 1. 1 positivo e menos 1 negativo, certo? E também se você girar aqui, ó, o aluno pode ter uma noção, também sabe de quê? Quando ele tira o seno e o cosseno de triângulo, né? De triângulo. O ângulo forma dentro do círculo trigonométrico um triângulo. E o ângulo que ele está querendo nada mais é que um pedacinho do círculo trigonométrico ou de uma circunferência, né? Então, eu encontrei esses dois objetos dois objetos de aprendizagem, que é o dominó trigonométrico, né? São várias peças, são 56 peças. A prancha trigonométrica, né? Que vai servir para auxiliar durante o jogo e vai, com certeza, a união desse jogo pedagógico e desse material manipulável vai ser de grande utilidade para que os alunos criem o conceito de trigonometria, conceito geral da trigonometria, os conceitos específicos de ângulo, seno, cosseno, tangente, triângulo em si, círculo trigonométrico e até também de circunferência. Então, pessoal, esse é o jogo que eu encontrei, o material manipulável que eu encontrei. Espero que vocês possam, que sirva para vocês aí nas suas aulas, nas suas escolas, né? E eu agradeço a todos e até mais. Valeu!